Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso Coepcast. O podcast foi feito para você que quer se atualizar nos diversos temas da oftalmologia, de forma prática, bem direto ao ponto, no conforto aí do seu lar ou no trânsito, quando você tiver um tempinho para colocar hoje mesmo em prática todos esses conhecimentos no seu dia a dia. Meu nome é Glauco Aquino, é um prazer imenso estar hoje com o Dr. Gustavo Mori, que é o nosso chefe da refrativa aqui, sabe tudo, é um dos caras mais didáticos que eu conheço. O curso de refrativa é impecável, assim, são 5 dias que é impossível você sair sem segurança para fazer uma cirurgia refrativa. Gustavo, prazer, obrigado por ter vindo. Prazer é meu, obrigado Glauco, obrigado pelas palavras, é uma felicidade, uma alegria sempre ouvir algo como isso, desse tipo. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre temas de cirurgia refrativa. Exato, e hoje vamos falar sobre um tema que muita gente vem perguntando, e tem ganhado muito espaço aqui no país, já é muito forte lá fora, que são as lentes fásicas, especificamente as lentes fásicas de câmera posterior. A gente tem algumas opções aí no mercado, a ICL, a iCrio, a Intralens, agora da Medifacus, e tem sido um tema bem recorrente aqui, você acha que tem aumentado o número de pacientes que podem se beneficiar disso, ou que tem aumentado as indicações? Como é que isso está no mercado brasileiro, assim? Sabe, Glauco, acho que sempre a gente pensou como esse grupo de pacientes de lente intraocular fásica, como um grupo grande de pacientes. A indicação sim está aumentando. Eu creio que a robustez da evidência trouxe, para além do cirurgião refrativo, da subespecialidade de cirurgia refrativa, a possibilidade ou a ideia de colocar uma lente fáscica como solução para esse paciente. Para os retinólogos que cuidam dos altos míopes, ou para gente que de repente vai chegar no limite biomecânico de segurança daquele vulgar PRKzinho, e que talvez a gente pense numa lente fáscica, ou até aqueles altos míopes que a gente sabe que o laser talvez não seja a opção mais categoricamente superior em relação à qualidade visual. Então, de fato, você tem razão sobre essa pontuação de que a gente tem mais indicações, sim, e até o lançamento das lentes com baixas ametropias, a ICL da STAAR, por exemplo, que antes partia do -6 até o -18, com 6 positivo de cilindro, e hoje ela parte de -0,5 dioptria, o que aumenta bastante o range de indicações, já que a maioria dos pacientes normais estão dentro desse espectro de grau. Perfeito, Justamente, eu acho que até os pacientes estão sabendo um pouco mais, existe uma questão de educação aí das pessoas e dos próprios médicos, Muitos colegas, assim, não tinham indicação de cirurgia corneana, então não espera e faz a catarata lá com seus 60 e tantos anos. E eu acho que isso vem mudando um pouco, E que bom que a gente também tem contribuído para isso, com os colegas que vêm. E uma dúvida que eu tenho é assim, ainda assim existe um certo receio do paciente, que vem para uma cirurgia refrativa, que todo mundo até às vezes, de uma forma errada, torna aquilo muito simples, e não é tão simples assim, existe todo um planejamento. Mas quando a gente fala em entrar no olho, colocar uma lente, às vezes o paciente dá uma segurada, E como é que você aborda isso, os riscos da cirurgia, que inevitavelmente existem? Eventualmente, agora a gente tem dioptrias mais baixas, mas popularmente eram pacientes aí automíopes, que tem alguns outros riscos inerentes. Como é que é a tua conversa no dia a dia com esses pacientes? Pois é, esses pacientes, eles são naturalmente motivados. Sim. E a gente não deve desmotivá-los. Eles têm uma solução importante, legal para eles. Tudo que a gente educa, explica, divide com o paciente antes é um combinado. O que fica para depois fica na conta do médico. Então é importante, é essencial que a gente deixe bem claro para o paciente, claro que é algo técnico, mas que a gente deixe palatável para que ele entenda. Alguém que não é técnico, transformar isso em algo que ele consiga entender muito bem, e é um desafio sim, mas exige tempo e energia, e é como nós ouvimos no podcast do Takashi, o médico tem o papel técnico da decisão. Sim. E nós temos que explicar um exemplo, paciente, nós vamos colocar uma prótese numa localização específica, no sulco. Tá atrás do colorido do olho, na frente do cristalino, a gente pode ser simplista assim, ele vai entender. Se tiver um desenho, eu gosto de imagens, ou de vídeos até para explicar isso para o paciente. Essa prótese, ela pode eventualmente modificar o fluxo do humor aquoso, que a gente sabe muito bem o posicionamento, o ângulo írido corneano, tecnicamente pensando, e a pressão do olho pode mudar, ou
Nosso endotélio pode sofrer uma alteração, uma camada de células da córnea, dessa segunda lente, né, mais longe um pouquinho da lente fásica, o cristalino muito mais perto, mas que se elas tiverem alguma alteração, isso é uma avaliação técnica, e é por isso que é necessário que você venha todo ano, eu vou precisar retirá-la. Tá aí uma vantagem dessa prótese que você está colocando, uma prótese que é reversível, uma cirurgia reversível. Talvez se a gente colocasse dentre as ideias de uma cirurgia realmente ideal, a reversibilidade seria uma coisa muito importante. Com a gente certeza. poder tirar, tá? Por mais que a gente não queira, e o paciente também não, quem tem pacientes desse tipo sabe que a motivação, ele foge, ele não quer retirá-la, mas se for necessário, é importante que a gente explique antes. Perfeito. Sabe que o paciente tem até mais segurança quando ele sabe onde ele está pisando e com quem ele está indo. Então, esses 5 minutos ou 10 minutos que a gente tenha mais ou meia hora, sempre vão ser positivos para que a gente possa falar, não dos pontos legais, o legal é fácil de vender, né? O paciente já sabe, é ficar sem óculos. Sim. Mas sim também aqueles pontos de atenção, de cuidado e raramente, claro, quando a gente precisa, retirá-la. Sim. Tá? Solução pronta. Perfeito, boa. Assim, é bem comum, né, pelos estudos, a gente ter que mexer, existem algumas opções, por exemplo, a maioria das lentes são colocadas, né, no meridiano horizontal, a gente pode ir para o diâmetro sulco a sulco vertical um pouquinho maior, eventualmente dá para resolver. Mas ainda é uma cirurgia que no Brasil poucas pessoas têm experiência. Então, você já tem bastante caso, né, feito. Dá algumas dicas para o pessoal que está começando, tanto da parte de planejamento como do cirúrgico, né, do pós-operatório, coisas que a gente vai aprendendo na prática e talvez não esteja ali no manualzinho que a gente lê antes da cirurgia. Sim. A primeira coisa é uma certa intransigência com a seleção. Não comece com um caso diferente. Comece com aquele caso que você sabe que respeitou os limites técnicos de indicação. Um exemplo, uma câmara anterior ampla. Sim. Olha, a lente me diz que 2,8 milímetros é bom. Nós sabemos que 3 milímetros é excelente. Comece com o olho míope que tem uma câmara anterior mais ampla, por exemplo. Segundo ponto, faça exames e confie nos seus exames. É um desafio pra gente, né? Se você tem um olho seco, uma topografia que não tá tão legal, trate o olho seco, recapte. Faça uma refração cuidadosa, faça uma refração estática muito cuidadosa. Confiar no dado é essencial para que a gente possa fazer uma seleção adequada. Nós precisamos, por exemplo, da medida do vão, né, do tamanho da lente, vai ser um ponto sensível no pós-operatório. Eu sempre faço mais do que uma captação de mais uma tecnologia. A gente pode usar até um compasso naquela linha cinzenta do limbo, mas associar, claro, com um biômetro, um tomógrafo ou até um OCT de segmento anterior, Sim. que avalia ângulo irído corneano, importante. Alguns olhos míopes grandes também têm ângulos que não são tão abertos. Exato. Ou uma gonioscopia cuidadosa, veja se há pigmento, se há alguma alteração nesse ângulo. O OCT também ajuda a gente com isso. Profundidade de câmara anterior bem importante e contagem endotelial. Para o começo, sim, nós vamos entendendo um pouquinho mais a ciência, de modular, claro, aqueles pacientes que a gente acha que a gente pode avançar um pouco mais ou menos, mas no início, seja intransigente nesses pontos. Você consegue oferecer um tratamento muito bom, muito seguro, baseado em evidência, isso coloca a gente numa zona confortável de prática de medicina. Boa. É interessante que o paciente no pós-operatório ele é muito feliz, é um paciente muito satisfeito. Ele tem um vínculo muito grande com o médico e a gente consegue, através desse poder que o médico tem realmente nessa relação com o paciente, ter uma entrega, digamos, sofisticada, mais refinada do que simplesmente o 20/20. Perfeito. E de dicas durante a cirurgia, assim, o que durante o tempo de aprendizado, né, sempre existe uma curva, né, que a gente vai melhorando a nossa técnica, que você sugere que os alunos já se atentem, né, durante o intraoperatório. Geralmente os pacientes jovens dilatam muito bem. Eles que não tem nenhum problema anatômico, certo? É importante a gente lembrar que essa cirurgia é feita, digamos, num plano horizontal. Perfeito. Certo? Uma cirurgia de catarata, uma cirurgia de retina, o que for, nós tendemos a aprofundar a nossa mão, né? Um tilt, né? Uma quebra de mão para profundidade. Aqui não, nós vamos fazer incisões planas para evitar o toque com cristalino, por exemplo. Proteja com viscoelástico. Um ponto interessante, a técnica default é a gente entrar temporalmente. Sim. E é muito indicado, nós não temos
pálpebra, nós não temos a fronte para atrapalhar a gente na posição das mãos, para não encostar no cristalino, ou mínimo de grip nesse cristalino, tá? O viscoelástico, quando a gente preenche o olho, diferente de uma catarata que eu quero preencher e cobrir todas as superfícies para protegê-las, aqui eu quero só ganhar um espaço, porque depois eu quero tirar esse visco. É uma cirurgia com pouco trauma, não é isso, Glauco? Então, fazer a incisão temporal, né, com visco numa quantidade que não precisa ser excessiva, uma pupila bem dilatada, siga o passo a passo. Mas eu prefiro... Siga o passo que a gente já conhece. Coloque a lente sobre a íris com cuidado, coloque o visco, posicione os áticos com mínimo estresse no cristalino, e na retirada do viscoelástico eu gosto de usar uma cânula de hidrodissecção com BSS. A IA, ela é adequada para isso, entretanto, ela pode provocar um pouquinho de turbilhonamento dentro da câmara, esse cristalino encostar um pouco mais na lente, né? Um risco um pouco maior para a catarata cortical anterior, que é o que a gente se preocupa mais. O furo central, que é o aquaport, né? Nome dado pela ICL, mas as outras lentes também possuem esse furo, para ter um fluxo de humor aquoso adequado. Não obriga a gente a fazer uma iridotomia, mas durante esse passo final da cirurgia, calma, para tirar aquele visco e ver o visco elástico sair, até ele faz fluxo por esse furinho, tá vulgar? Por esse furinho, mas que a gente tem certeza de que o fluxo está adequado. A IA, nesse ponto, ela costuma turbilhonar mais. Alguns cirurgiões falam, olha, eu tenho muito controle com a minha IA, eu prefiro ainda usar uma cânula com até uma seringa de 5, que eu tenho um controle de fluxo melhor, se precisar mais uma seringuinha, e a gente tira bem o visco no pós-operatório. É importante que a gente espere pelo menos essa primeira hora do paciente no pós-operatório, ainda no centro cirúrgico. Muitas vezes o viscoelástico ele não tem um fluxo adequado, ele faz aumentar a pio e a gente tem que fazer uma relavagem da câmara. Sim. Não é comum, né, quando a gente faz uma retirada adequada do viscoelástico, mas é um ponto bem importante. Um Diamox no pré-operatório ajuda a desidratar um pouco o vítreo, protege a gente um pouquinho dessa hipertensão inicial, e uma brimonidina na primeira semana, não tanto por conta do fechamento da pupila, mas pode ser até por um pouco da conta aí do controle pressórico. Entretanto, né, alguns cirurgiões, por exemplo, usam carbacol no pós-operatório imediato, já no final da cirurgia, não é nem no pós-operatório imediato, no intraoperatório, no final. Eu prefiro não, eu aguardo esse fluxo do humor aquoso. E é uma coisa importante também contar para os pacientes, eles vão estar dilatados e anestesiados, mas não é incomum, por exemplo, pacientes jovens, mais do que os idosos, a gente anterioriza essa íris, essa íris responde muito bem, né, à noite, ela dilata muito bem nos jovens, e é comum que ele veja, por exemplo, um pequeno halo de luz, muito menos em relação à geração das aberrações de alta ordem, por exemplo, do PRK, em altíssimas miopias, ou naquelas córneas que não podem ser operadas, não é isso? Mas pelo design, pela borda da lente, o que não é incomum. Entretanto, e apesar disso, o paciente, nós explicamos isso muito bem para ele, e ele ainda assim é muito satisfeito. Não é isso que vai deixá-lo infeliz, certo? E o que deixa a gente infeliz, na verdade, é alguma complicação que a gente poderia ter evitado. Então, o cirurgião é um ser metódico, eu acho que nesse momento merece realmente que a gente seja metódico. Perfeito, Eu acho que algumas dicas também, eu prefiro sempre injetar o metil por uma cânula menor, tem que ter bastante cuidado, porque a pressão é maior ali, né? Mas eu prefiro fazer as paracenteses antes, injeta o metil, estabiliza bem a câmera e aí sim faz a incisão. Evitar o incisio rex é raro, mas na catarata eventualmente acontece, você consegue resolver, né? Na ICL já não é o objetivo. Lavar bem esse viscoelástico, eu também faço glaucoma, então eu tenho esse receio, né? Eu pingo brimonidina também, deixo pelo menos na primeira semana, o Diamox antes, eu acho que isso ajuda. E acompanhar esse paciente de perto, né? Tanto da gonioscopia como a dispersão de pigmento que pode acontecer. De rotina, você acompanha com microscopia especular, mede Walt, como é que funciona isso num ACT ou num UBM? Como é que você Sabe, Glauco, que é possível que a gente veja na lâmpada de fenda o Walt, tá? É possível, sim. Eu acho muito adequado para quem tem acesso a uma tomografia de segmento anterior, fazer algum exame de controle, sim. Ele é mais objetivo, ele é um registro muito claro de que essa lente está numa posição ou tem um tamanho adequado para esse olho. Tá? A microscopia especular, no começo eu faço a cada 6 meses, depois eu começo a fazer a cada ano. Tá? Claro que a microscopia especular também tem um nível de variação das medidas, mas que a gente tem que ter um pouco em mente sobre, claro, o ato cirúrgico vai diminuir um pouquinho a porcentagem de células endoteliais, e depois ela volta a um estágio
praticamente basal, né, menor de 1% de perda a cada ano, seria um bom parâmetro para que a gente siga esse paciente. Se ele não voltar, ligue para ele e peça para ele voltar. É importante que a gente siga ele. É um olho que a gente sempre pensa na refrativa, é um olho saudável e que chega a uma visão adequada e a gente quer manter isso. É importante que ele volte. Você falou uma coisa muito importante, né? Esse segmento no pós-operatório, se pontuou, puxou para essa parte, é essencial, tá? É essencial. Não é para um paciente, por exemplo, eu tenho um caso, né, que é infeliz, de um paciente que ele se mudou, eu falei, olha, o acompanhamento, conversava com ele, mas ele começou a ter alergias muito intensas e começou a coçar muito os olhos, teve perda endotelial, eu precisei retirá-la. Essa lente foi retirada, tá? Claro que ele não queria. Sim. Tá? Mas a gente tem que, se chegar num time como esse, ele já estava com 1.500 células endoteliais, né, por milímetro quadrado, já estaria num passo adequado para a gente retirá-la, que a gente tem outras opções para manter essa visão funcional. Sim. Claro que talvez não seja melhor para que ele fique mais feliz, mas nesse ponto a gente tem que ser categórico. É bom que a gente também saiba, existe esse ponto de reversibilidade, a gente usa no momento que é necessário. Perfeito. Que é incomum. Bem comum. É bem comum, mas essa conversa, justamente por isso que é importante no pré, né? Porque se você chega depois e fala, a gente vai precisar tirar, o paciente não vai querer se ele não souber de fato aqueles riscos, né? Uma outra coisa importante que eu acho é o posicionamento na lente, né? Então, treinar antes, a maioria das empresas elas, né, fornece esse tipo de treinamento. O encaixe na lente às vezes é um pouquinho difícil no começo, aquela micropinça, etc. Mas eu tive a oportunidade de fazer algumas cirurgias também de retirada, 10, 15 anos depois, e não teve grandes problemas, né, para fazer a faco depois. Então, não é um medo que a gente precisa ter. Eu sempre falo para o paciente, pode ser que você tenha, próprios automíopes tenham a catarata um pouco mais precoce, mas o tempo que a gente vai ganhar de qualidade de vida desse paciente, né, se essa lente durar vários anos, ele realmente, assim, muda a vida, né? Esses pacientes são muito felizes. E um ponto interessante, né? Esses treinos, os wet labs, né? O contato com a lente antes da cirurgia é importantíssimo para você chegar na cirurgia com mais conforto e segurança. Na hora da montagem, não tem lente B, não tem segunda lente, então é aquela lente oficial mesmo. Use da indústria. É uma coisa bilateral. A indústria precisa, ela quer fazer esses implantes, quer que a gente faça esses implantes, mas a gente sabe que a gente pode pedir para ela também essa ajuda técnica. É de interesse de todos, das três partes, da indústria, do médico e do paciente, que isso dê muito certo. Sim. Então, mesmo nos cálculos, dúvidas em relação a casos de pacientes, usufrua, né? A equipe técnica, representantes dessas lentes, eles estão disponíveis para isso. Muitas pessoas falam, mas eu não sei muito bem, será que eu entro em contato? Tá? E não é bilateral. É algo que é de interesse de ambos, não é favor, né? Então, um ponto que você colocou é bem importante, é que a gente use das informações, do know-how, até dos contatos que a indústria tem para beneficiar a gente, o nosso paciente. E mais um grupo, a gente falou dos automíopes, claro, e a gente falando do fluxo de moracosa, todo mundo pensando, mas o automíope tem um olhão, né? Um olhão. Mas agora a gente tem lentes com baixa metropia. Sim. E para quem que ela se encaixa essencialmente? A gente tem aqueles casos que a gente sabe que a topografia, o exame tomográfico, não autoriza um PRK. Sim. Não é seguro nem biomecanicamente. E aí a gente pode pensar nas lentes fásicas como opção. A gente aumenta o nosso portfólio, opções, soluções para os pacientes, bastante. Lembrando que não é incomum nós pegarmos córneas assimétricas ou irregulares, que a gente tem dúvida, que a gente não consegue oferecer um tratamento com uma segurança em que a gente se sinta plenamente tranquilo. Tá? Então, a gente vai sim com essas lentes de menor grau conseguir alcançar um número de pacientes muito maiores. Eles vão passar pela gente, e é o papel do médico também muito autêntico, dar todos os diagnósticos que pertencem ao paciente. Sim. Inclusive a opção dele, se ele quiser corrigir o grau, com uma lente como essa. Com certeza, com certeza. São pacientes, assim, realmente muito felizes, né? Acho que de todos os pacientes, de todas as cirurgias que a gente faz, assim, aquelas cataratas muito densas também, né? Mas é uma forma... O paciente nunca enxergou daquela forma, né? Parece um negócio surreal. Então, de fato, é uma possibilidade muito boa, desde que bem conversado e bem respeitado esses limites aí. Certo. Mas é isso. E para quem quiser saber mais, a gente tem todos os nossos cursos de cataratas, cirurgia refrativa, tomografia de córnea com a doutora Maria Flávia, né? Que é muito importante entender todos esses mapas para ter segurança nas indicações. E para quem quiser
passar aqui 5 dias contigo, né, aprendendo todos os detalhes da refrativa, do comecinho, do básico, para quem, né, às vezes mal tem contato com a tomografia, a topografia de córnea, e operar de fato, né? Como é que funciona esse curso? Como é que é mais ou menos aí o dia a dia e a satisfação, né, dos É interessante alunos? que quando nós começamos em 2016 com esse curso, a concepção era: eu quero algo que o médico se sinta à vontade para tirar qualquer dúvida. O congresso é um lugar excelente para atualização, mas a gente se constrange às vezes de, Claro. vamos, me explica de novo, não é bem assim. Então o curso, esse nome, Curso de Imersão em Cirurgia Refrativa, a gente começou pensando na ideia de fazer o médico que vem aqui começar desde a concepção do overview do que é uma cirurgia refrativa, né? Claro que a cirurgia refrativa corneana é o principal e é o foco desse curso, mas também aquele treinamento, que é intensivo, de avaliação técnica, de segurança, principalmente de exames. Então, topografia e tomografia é essencial para a gente sabe disso. A ótica é interessantíssima, mas tem aquela parte biomecânica de antes do paciente entrar na nossa sala, a gente já ter certeza do que a gente vai contar para ele, das soluções que a gente pode ter para ele. Então, a gente tem um treinamento intensivo com exames. Depois tem o treinamento, além dos exames, a gente associa casos clínicos e, além disso, associa os pacientes que são atendidos, são pacientes que vêm para triagem cirurgia refrativa mesmo. E é interessante até o contato com médicos mais experientes para poder, olha, como que você conversa sobre isso com o paciente? Que método você usa para educar o seu paciente, conversar com ele, levar ele até o ponto que ele fala, tô seguro, vamos para a cirurgia, tá? Wet Lab, como eu tinha conversado, né? Contato com laser de femtosegundo no Wet Lab, contato com microcerátomo. E cirurgias, PRK e LASIK, de fato, em pacientes reais. E a gente termina com o pós-operatório para ter certeza como que é o resultado de uma cirurgia. A equipe hoje é composta por médicos que já têm bastante experiência, tanto na parte científica, quanto didática, quanto na prática habitual. Então, acho que a gente juntou esses pontos para formar um curso em que o médico que faz algo de refrativo e quer se sofisticar, ou aquele que não faz, ele consiga crescer, né, num crescente, né, desde a base da cirurgia refrativa até algo mais sofisticado durante uma semana num curso bem intensivo. Legal. Claro que até para a gente que é especialista, não vou dizer 100% dos casos, mas os casos corriqueiros de correção de grau, com certeza a gente consegue sair daqui com uma segurança muito maior. Boa. E isso é mais importante, né? Ter segurança na indicação, né? Não banalizar, que infelizmente cirurgia refrativa de vez em quando a gente acaba tendo alguns pacientes aí que foram pulados alguns análises de riscos ali no processo. Sim. Mas ter segurança para conversar com o paciente, né? E ter segurança na sua indicação, não ter receio de que você está fazendo o melhor para aquele paciente. Com certeza. Então, para quem quiser, siga a gente no Instagram, nas nossas redes sociais, Hub Coep, Coep Cursos. Acompanhe aqui, ativa o sininho, né, para saber dos próximos episódios. E nosso link da bio tem todos os cursos lá. Vem aqui conhecer a gente, conversa, porque eu acho que, de fato, é transformador, né, na sua prática e no que você pode oferecer para os pacientes. Mori, muito obrigado pela presença, sempre um prazer ter você aqui. Até a próxima, vou te chamar mais vezes, porque, poxa, é sempre incrível o papo. Obrigado, Glauco, obrigado, pessoal. Esperamos vocês aqui no Coep, aqui em São Paulo, onde é a nossa base. Até a próxima. Até.